Em um momento caótico no Oriente Médio, o dia começou nesta segunda-feira com uma negativa do Irã, falando que negociações não estariam acontecendo, logo depois de Trump ter dito, ainda ontem à noite, que havia conversas marcadas para hoje à tarde e que, por isso, ataques imensos, nas palavras dele, haviam sido cancelados. Nesse vai não vai, onde um lado falava que tinha negociações e o outro lado falava que não haveria negociações, Trump não ficou contente e publicou isso aqui nas redes sociais, tirado direto do Truth Social, do presidente americano então. Vale a pena a gente ler na íntegra, porque também dá pra gente ferramentas de análise para o momento do conflito. Vamos lá, coloca na tela cheia, por favor, Daniel. A liderança do Irã é inacreditavelmente duplicious, duas caras. Eles pedem por uma reunião, alguns diriam até que imploraram. As conversas começam com mais agendadas no futuro breve. E aí eles falam de forma aberta e orgulhosa que não estão tendo quaisquer discussões, que nada está sendo discutido e que só estão lidando com o Omã. Omã é outro país que fica do outro lado do Estreito de Hormuz, ali no Golfo Pérsico, e é um país onde que de fato o Irã disse que estava tendo discussões, mas não com os Estados Unidos. Trump continua. Eles então falam o blá 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 de sempre, falando que o Estreito de Hormuz vai ser operado de forma poderosa por eles, quando na verdade ele já é completamente controlado pelos Estados Unidos e por nosso bloqueio. Parede de aço, como alguns diriam. Nada vai ao Irã, a não ser que nós queiramos, e nada atravessa, a menos que um acordo ou a rendição total seja completa. Quer o Irã queira admitir isso ou não, nós estamos, na verdade, falando sobre a solução a um problema que que eles causaram por décadas. E é muito simples, o Irã nunca vai ter uma bomba atômica. Trump também falou com a imprensa mais cedo no início da tarde. Podemos voltar para mim, Daniel. Trump também falou com a imprensa mais cedo no início da tarde e disse, como eu apresentei na introdução do programa, que ele estava dando todas as últimas chances para o Irã antes de uma decapitação e disse que as conversas prosseguiriam, já acontecendo entre hoje e amanhã. Depois, a própria mídia estatal do Irã pareceu confirmar isso, citando políticos do Iraque, confirmando que conversas estariam acontecendo de forma indireta e que coisas acontecendo em canais via Omã, Paquistão e Iraque seriam possíveis em termos de contato com os Estados Unidos. O que se sabe até o momento é o seguinte. Trump falou que haveria duas fases, descreveu as negociações como a última chance de fazer um acordo, disse que a primeira tinha o objetivo de reabrir o Estreito de Hormuz. Ele até falou que estaria completamente aberto amanhã. A ver, aparentemente, coisa muito difícil de ser conquistada. Depois ele disse que a segunda fase seria desnuclearizar o Irã, falando que eles não poderiam ter uma bomba atômica. A retórica é comum e é o tipo de discussão que a gente tem visto recorrentemente ao longo desse conflito. O tipo de discussão que tem sido recorrente. Bem, agora, conforme a gente tem desdobrado os acontecimentos no Oriente Médio, eu queria tomar o programa de hoje, onde a gente consegue ter um momento menos frenético para desdobrar uma análise com o público e a gente poder entender mais a respeito desse momento e do que pode acontecer na sequência. Então, vamos entender o cenário e o que analistas pontuam e depois a gente vai tentar entender preditivamente quais são os possíveis resultados disso. Para começar, eu tenho aqui uma análise interessante que foi publicada pela Reuters citando uma série de especialistas e é uma coisa que consolida, até para dar o crédito, é uma análise que eu já tinha feito aqui anteriormente, recorrentemente em vários momentos desse conflito. Agora uma série de analistas falaram com a agência Reuters e trouxeram essa mesma análise à tona. O Irã está apostando que pode durar mais do que Washington, transformando as rotas comerciais, rotas marítimas e infraestrutura energética do Oriente Médio em pontos de pressão que aumentam constantemente o custo do confronto, de acordo com funcionários e analistas do Golfo. Em vez de buscar uma vitória militar decisiva, Teherã está buscando uma estratégia de escalada calibrada com o objetivo de ampliar o conflito sem desencadear uma guerra em grande escala. Novamente, o objetivo de escalar o conflito sem desencadear uma guerra em grande escala. A aposta, tem a matéria segue, eu vou usar esse mapa para pontuar isso na sequência. E a aposta é que o Irã quer gerar um cenário onde conter a crise fica mais caro para os Estados Unidos do que ceder para Teherã. Esse mapa ajuda a gente a explicar esse momento e a tentar entender isso com uma maior profundidade. Esse é um mapa que pontua as rotas alternativas de petróleo no Oriente Médio e eu usei ele para pontuar duas vezes um noticiário sobre o Oriente Médio na semana passada. A gente pode colocar ele aqui em tela cheia, podemos até tirar a barra aqui embaixo, Daniel. Para quem está ouvindo, é melhor assistir. Para quem está só ouvindo sem vídeo, vai fazer mais sentido se assistir esse trecho com vídeo. Eu não sei muito como descrever isso sem ter as imagens. É um apoio importante, mas vamos lá. Antes desse conflito, o Irã jamais teve o poder que tem hoje em termos de controlar os mercados de energia globais. Por que essa estratégia de Irã... Aliás, me traz de volta, Daniel, eu já vou entrar no mapa, só porque eu quero acrescentar alguns pontos antes.
Mas antes desse conflito, o Irã jamais conseguiu ter o tipo de premência que ele teria em termos de controlar o mercado de energia global. Quando a gente vê o que está aí ao lado, a gente fala do controle do Estreito de Hormuz, um lugar por onde, antes do conflito, passava 1/5 dos combustíveis fósseis globais. A gente está falando tanto de petróleo, quanto discutindo a questão do gás natural. Ali mais embaixo se vê o Estreito de Bab el-Mandeb, onde os Houthis, uma organização terrorista financiada pelo Iêmen, estaria então fechando isso, fazendo ataques contra a Arábia Saudita. Mais ao norte, onde se vê também rotas, gasodutos, rotas de transporte de petróleo, a gente está falando de um cenário onde, no Líbano, em Israel, na Síria, organizações terroristas controladas pelo Irã também poderiam controlar rotas alternativas, de forma que é uma questão não só de controlar o estreito, mas de controlar também todas as alternativas que poderiam permitir aos países diversificar a sua produção de petróleo. Não produção, mas o escoamento do petróleo que existe ali na região. A lógica é tornar, através do preço do petróleo, esse conflito mais e mais caro para os Estados Unidos, que ruma agora para uma eleição, a sua eleição de meio mandato, aonde Trump terá que manter a maioria do Congresso ou arriscar, está em um cenário muito complicado, nos meses adiante, ou nos 2 anos adiante do seu mandato, caso perca Senado e ou Câmara, para os democratas. Esse tipo de cenário é aquele que faz com que o Irã tente pressionar pela economia e pelo tempo que Trump tem até a eleição para tentar extrair concessões. Para Washington, o que restaria seria ou deixar que o Irã tenha o controle do Estreito de Hormuz ou tentar tomar o controle do Estreito à força, talvez com uma invasão terrestre que mais e mais tem sido cogitada por especialistas. E é uma alternativa que nunca foi descartada da mesa devido por parte dos Estados Unidos. Bem, com esse conhecimento em mãos, na sequência, a gente vai discutir isso a partir de 2 conceitos de estratégia e, hoje, como existe um espaço maior de respiro no conflito do Oriente Médio, foi relativamente mais lento, com menos ataques acontecendo ao longo dos últimos dias, parte da nossa missão aqui é tentar te conectar com o mundo e a história e ser uma coisa que te leva para além só do noticiário e te dá as ferramentas para entender o mundo de forma mais ampla. Então eu quero trazer para a tela, e a gente deve ter aqui um livro publicado por um general, podemos colocar na tela, Daniel. Esse é o Da Guerra, ou Vom Kriege, publicado pelo Clausewitz, que era um general prussiano, um país que depois veio se tornar parte da Alemanha. Foi um general, então, que lutou na época das guerras napoleônicas, ao longo da Europa. Esse tratado aqui ao lado é uma das fontes mais completas quando se vai tratar a respeito de tudo que está relacionado à guerra. As pessoas comumente falam do Sun Tzu no Oriente, coisa que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e tomam isso como a grande referência em termos de preceitos para a guerra. Tantas frases famosas saíram dali. Toda forma de guerra é baseada em engodo, ou a suprema arte da guerra consiste em derrotar o inimigo sem combater. O papel que o Vom Kriege, o Da Guerra, tem no Ocidente é similar, apesar de ser um livro muito mais moderno, feito há 2 séculos atrás, ao invés de 2000 anos atrás. Bom, o ponto é que ele traz muitos conceitos que são atuais até hoje. E teve a oportunidade onde eu pude entrevistar um homem chamado Jim Holmes, que é professor emérito na Escola de Guerra Naval dos Estados Unidos, e ele falou sobre como esse tipo de conceito que é pontuado ali é tão importante para entender a guerra moderna e lido de forma tão veemente por estudantes dos conflitos até na era moderna. Eu vou pegar 2 conceitos disso que foi a obra da vida do Clausewitz, que ele passou 12 anos escrevendo em 881 páginas, e tentar condensar com você como esses conceitos podem nos ajudar a entender o que está acontecendo agora no Irã. A primeira frase que ele traz aí que eu quero destacar é a seguinte: a guerra é a política por outros meios. Ou a guerra é a continuação da política por outros meios. Quer dizer, você vai para o combate quando tentar alcançar objetivos por meio do diálogo e da política se torna em vão, uma coisa que não está funcionando. Disso vem uma série de outros conceitos pontuados pelo Clausewitz. Significa, por exemplo, que uma vitória tática não é uma vitória política é uma vitória. Exemplo do que essas palavras querem dizer. Por mais que os Estados Unidos tenham arruinado a marinha do Irã e grande parte da capacidade de combate do país, eles não conseguiram abrir o Estreito de Hormuz, por exemplo, ou impedir que o Irã tivesse controle dos mercados de energia. A guerra é a política por outros meios, uma vitória tática não é uma vitória. Todas essas vitórias militares podem não servir se, por exemplo, os Estados Unidos não conseguirem abaixar o preço do barril de petróleo através de uma abertura do Estreito de Hormuz. É uma das lições que a gente pode extrair do Clausewitz conforme a gente entende o conflito que acontece agora no Oriente Médio. Só a vitória política serve. Da mesma forma, inversamente pensando nisso, o Irã também poderia pensar em extrair uma vitória política sem conseguir uma vitória tática, uma vitória militar de fato.
esse é um dos conceitos que ajuda a gente a entender o que acontece agora no Oriente Médio. Eu falei que eram dois que eu queria trazer, aproveitando o momento para a gente trazer essa análise mais a fundo, e o segundo é o seguinte: o Irã acredita essencialmente em forçar o conceito clausewitziano, o conceito que vem de Clausewitz, do ponto culminante antes que os Estados Unidos possam conseguir uma vitória política. O que significa o ponto culminante? E isso é uma das coisas mais interessantes quando a gente fala aqui do estudo da guerra moderna. Então, pensa, por exemplo, em uma invasão militar a outro país. A Rússia e a Ucrânia também foi um momento onde muita gente usou esse tipo de análise para falar a respeito do assunto. O que é o conceito do ponto culminante? Quando um país invade outro, vai chegar um ponto onde, quanto mais fundo se vai no território do adversário, menos você consegue facilmente restabelecer linhas de suprimento com alimento, com munição, com armamento, com outros recursos que são necessários para prosseguir. Então tem aquele momento onde você conquistou território, você consegue guardar aquele território e, com aquela vitória, negociar ganhos políticos. Esse é o ponto culminante, o ponto máximo de sucesso em uma invasão, segundo Clausewitz. O Irã quer forçar esse ponto culminante na sua estratégia. Qual é esse ponto culminante? O ponto onde não consegue, para o Irã agora falando, o ponto onde consegue forçar o máximo de concessões dos Estados Unidos sem se desgastar. E parece um cenário onde os Estados Unidos impuseram esse bloqueio que mais e mais afeta profundamente a economia iraniana. Isso é verdade. Até que ponto o Irã vai conseguir forçar os mercados de energia globais e quanto consegue segurar isso antes da eleição americana para tentar extrair o máximo de concessões dos Estados Unidos? Até que ponto consegue aturar também os insistentes ataques americanos? Essa é a dúvida agora. Até que ponto consegue forçar isso antes que os Estados Unidos consigam algum tipo de vitória política no conflito? Esse é um conceito tão interessante, a gente pode expandir ele até para outras facetas do conflito. Então, por exemplo, vamos supor o cenário de uma invasão terrestre dos Estados Unidos. Afinal de contas, agora os Estados Unidos se veem num cenário onde ou eles têm que escalar o conflito ou permitir que o Irã tenha controle do Estreito de Hormuz, é como o tabuleiro se apresenta no momento. Supondo que os Estados Unidos invadam o Irã para tentar restabelecer o controle americano ou controle internacional, o que quer que seja, do Estreito de Hormuz, poderiam rapidamente estar num ponto culminante, ou seja, o ponto onde, se eles avançassem mais em território iraniano, seria pior para os Estados Unidos em termos de morte, desgaste político, etc. E talvez, alcançando o ponto máximo da sua invasão, poderiam ou não conseguir reabrir o Estreito de Hormuz. Não tem garantia que uma invasão também resolvesse esse problema. Então, por aí eu consigo explicar esses dois conceitos de vitória tática não é vitória política, e o outro que é o do ponto culminante de um conflito e como ele se relaciona com o outro. São dois conceitos muito interessantes para a gente ter as ferramentas de lidar com esse conflito, e eu queria poder trazer também esse horizonte mais amplo, esse conteúdo diferente, aproveitando o momento da live de hoje. Nessa nota, pessoal, eu quero trazer mais um ponto interessante, uma notícia interessantíssima a respeito da possibilidade de insurgência popular, revolta do povo dentro do Irã. Antes de prosseguir com isso, eu quero falar que a produção tinha até me falado para toda vez que eu fosse falar de um livro, também dá para o pessoal a oportunidade de comprar o livro. Então vamos fazer o seguinte, me coloca de lado aqui de volta, vamos lá, e a gente tem aqui esse livro, que é o que eu estava citando agora há pouco em português, o Da Guerra, do Carl Clausewitz. Então, para quem estiver interessado, esse livro está com preço excelente, tá? Tem volumes de capa dura muito mais caros, é um livro de 881 páginas, e esse desconto que tem hoje no Mercado Livre, até por coincidência, logo hoje, apareceu esse desconto, vale a pena demais para quem estiver interessado, é um calhamaço, 881 páginas, então vale a pena para quem estiver interessado sobre esses conceitos de guerra, essa é uma das literaturas definitivas para quem quiser se informar melhor sobre o assunto. Bom, prosseguindo aqui a respeito disso, a gente fala a respeito do que poderia acontecer na sequência em termos dos Estados Unidos escalarem. E muitos analistas falaram que, caso não se consiga com negociações abrir o Estreito de Hormuz, uma escalada brutal de ataques aéreos ou uma escalada de força, até não descartando invasão terrestre, seria possível. Outra das alternativas que tem ganhado muita atração para analistas na imprensa americana seria a possibilidade de tentar armar uma insurgência ou organizar alguma coisa com a oposição iraniana, que afinal de contas fez imensos protestos em dezembro e janeiro e foi brutalmente atacada, brutalmente chacinada pelo regime iraniano, com mortes chegando a mais de 50 mil, a depender da estimativa. Com isso, eu quero partir para uma notícia aqui publicada pelo Washington Post no final de semana, que também é interessante quando a gente fala das possibilidades futuras.
Claro, não dá para ser taxativo que vai acontecer uma invasão, não dá para ser taxativo que vai acontecer uma revolta interna, mas estou lidando aqui agora com as possibilidades e com referências de análise padrão ouro, Clausewitz, e também lidando com os cenários que estão disponíveis. Isso dito, peço que você coloque agora na tela, Daniel, a gente tem isso aqui publicado pelo New York Post no final de semana, uma matéria interessantíssima, onde eles falavam com a oposição do Irã a respeito das perspectivas quando se fala de ter revolta internamente, de ter algum tipo de desgaste interno no Irã que fizesse com que mobilizações populares chegassem a acontecer, ou até de uma oposição tentar protestos novamente, ou fazer insurgência armada. É muito interessante, eu vou ler com você alguns dos trechos da reportagem. Vamos lá. O título fala: uma revolução iraniana pode acontecer, aspas, a qualquer dia agora, conforme líderes dos protestos tentam se armar, dizem fontes. Foi publicado pelo New York Post, é um grupo que é um jornal que é do mesmo grupo da Fox News, grupo do Rupert Murdoch, e um dos jornais mais lidos por direitistas nos Estados Unidos. Vamos lá então, eu selecionei alguns parágrafos que ajudam a gente a entender do que trata a reportagem. As ruas do Irã estão perto de um ponto de ruptura devido às execuções públicas, o colapso econômico e a uma guerra que está ocorrendo há mais de 5 meses, disseram numerosos ativistas anti-regime em Teherã ao The Post. Aspas, uma revolução pode acontecer a qualquer momento. As pessoas querem vingança, disse um líder de protesto, referindo-se à brutal repressão do regime em janeiro, que o presidente Trump disse ter matado 52 mil pessoas. Uma jornalista independente ativa no ambiente clandestino iraniano disse que os preparativos já estão sendo feitos para a próxima revolta e que ativistas de todas as esferas da vida estão determinados a desferir um golpe final e decisivo contra o regime. Tem outro ponto aqui. Pequenos grupos estão trabalhando clandestinamente para adquirir armas de fogo para distribuir aos manifestantes, utilizando armas armazenadas em certas casas particulares e contrabandeadas do exterior. Segundo essa líder dos protestos, não falavam quem estava fornecendo essas armas. E aí tem duas citações interessantes que eu trago aqui. Quando saímos em janeiro, éramos como cordeiros para o abate. As forças Basij são as forças paramilitares do regime iraniano que reprimiram os protestos. Estávamos usando o poder de fogo que você não podia acreditar. As ruas eram como um cemitério, cadáveres por toda parte, as ruas estavam vermelhas de sangue. E aí falou, da próxima vez que sairemos armados. Da próxima vez que sairemos armados, afirmou então essa líder de protesto ao Washington Post, que falou com uma série de dissidências, uma série de opositores do regime iraniano dentro do Irã. É um ponto interessante e, de fato, quando eu conversei da outra vez, por sinal, pessoal, era pro Mazi, que trabalha no Epoch Times em persa, está aqui conversando conosco hoje. Ele tem lidado com fontes diretamente dentro do Irã. Infelizmente, as agendas não casaram, mas provavelmente ele vai estar no programa amanhã, onde a gente vai poder discutir mais a fundo a respeito do que ele sabe também de fontes dentro do Irã e bater as informações a respeito dessa reportagem. Mas isso abre uma outra possibilidade ainda de que algo aconteça nesse sentido. E é interessante porque quando o conflito começou, era um momento drasticamente diferente do que é vivido agora. Naquela época, tanto Trump quanto Netanyahu falavam consistentemente que era para a população iraniana esperar o momento correto e haveria um momento de luz verde para que saíssem às ruas. Isso foi basicamente erradicado do debate público poucas semanas depois, quando começou essa crise do Estreito de Hormuz, a crise dos preços de petróleo e essa espécie de impasse onde o Irã não se rendeu e passou a impor um custo tremendo, tanto em desgaste político e de imagem para os Estados Unidos e para Trump, quanto para a economia global, que foi, segundo o Reino Unido falou na época, sequestrada pelos mercados de energia. O ponto é, essa reportagem, colocada no contexto de análise que a gente discutia, onde os Estados Unidos poderiam procurar outras opções para escalar o conflito que possibilitassem a abertura do Estreito de Hormuz, tornariam uma insurgência dentro do Irã mais interessante, tornariam isso mais atrativo quando se fala da posição americana. Tem outros pontos interessantes que foram trazidos pelo Washington Post, que falam do descontentamento. Eles falam aqui o seguinte: puxam as pessoas. Tem outros pontos interessantes nessa reportagem, podemos até colocá-la de volta na tela, Daniel, para eu ter a manchete aqui ao lado para ilustrar. As fontes também complementaram o Washington Post que, mantendo uma revolução afastada, isso só seria possível através de mercenários estrangeiros que a Guarda Revolucionária Islâmica trouxe de outros países, Iraque, Afeganistão, Paquistão, e disse que estavam puxando as pessoas para fora dos carros enquanto elas estavam dirigindo e vasculhando os veículos, e também falavam que ficavam rondando em torno do país como se fossem pessoas que viviam ali e não estrangeiros,
e falava que estavam tratando os manifestantes e a oposição como os invasores estrangeiros, ao invés de defender a região. Falou até que adolescentes de 13 ou 14 anos chegavam a patrulhar os bairros junto com as forças Basij, e que o ambiente era um no qual esse controle intenso deixava os manifestantes mais sedentos por vingança. Então, uma coisa que também é interessante e poderia amplificar a análise em termos de discutir isso, de revolta interna. Foi realmente uma pauta escanteada, né? Não sei se o público, vocês aí também têm essa impressão, mas foi uma pauta que começou como protagonista e veio logo depois daquelas manifestações no início do ano, e mais a ideia do povo iraniano poder remover o regime se tornou coisa secundária. Entretanto, essa reportagem e o contexto onde isso se tornaria uma ferramenta interessante para os Estados Unidos escalarem o conflito contra o regime iraniano, no momento onde os bombardeios parecem não resolver para abrir o Estreito de Hormuz e as negociações parecem não progredir, volta a ser o tipo de coisa que pode estar em pauta quando a gente especula os próximos passos.